Boa tarde a todos. Saúdo o eminente ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência é vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. Eminente juiz federal José Henrique Precendo, diretor em exercício da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Eminente juiz federal Ronaldo José da Silva, diretor em exercício da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul. Doutora Mônica Aguiar, juíza oficiando ora na Tribunal aqui Regional da Terceira Região, representando o Conselho Nacional de Justiça, implantando um mutirão com muito sucesso. Senhores juízes, doutor Ávila, senhores juízes federais substitutos, a quem saúdo na oportunidade, sejam bem-vindos à Magistratura Federal. O eminente ministro Gilson Dipp proferirá palestra a respeito da importância do curso de formação dos juízes federais, focalização de temas importantes, ética judicial e juizados especiais federais. Sua Excelência, permita-me dizê-lo, me causou enorme alegria a nossa escola, vez que veio de entregar a portaria 172, de 12 de julho, que credencia o curso de formação inicial da Magistratura Federal da Terceira Região, ministrado pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, EMAG. É uma alegria muito grande, ministro, e uma honra excepcional receber Vossa Excelência. E desde já eu passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Quero saudá-los na pessoa da desembargadora Salete Nascimento, diretora da Escola da Magistratura aqui da Terceira Região, José Henrique, diretor do Foro, representando o Lové, o Ronaldo, a Mônica, o Ricardo, que me fez o convite para estar aqui com vocês. E quero cumprimentá-los, primeiramente, pela aprovação num concurso que eu tenho lá, a ENFAM me passou todo o conteúdo do concurso, e realmente é um concurso, pelo menos aquilo que eu examinei de conteúdo e de extensão da matéria, muito completo. Me parece que seguiu, Salete, aquilo que o Conselho da Justiça Federal, há alguns anos, quando eu era coordenador, no plano de capacitação de servidores e juízes, estabeleceu como sugestão de conteúdo para os concursos públicos para o ingresso na magistratura. Eu não costumo fazer palestras, muito menos, como o Ricardo botou aí, aula magna. Eu gosto de conversar com os meus colegas, é do meu estilo, de trocar ideias e de suscitar algumas questões para a reflexão e para o debate em relação a temas atuais da magistratura brasileira. Vocês estão entrando na carreira. A Justiça Federal é uma justiça importantíssima, não tenho dúvida, é a mais importante, é o mais importante ramo do judiciário brasileiro, principalmente num Estado mesmo que seja uma federação, é um Estado concentrador e onde a União e seus entes públicos, autarquias, empresas públicas, têm um grande poder de reunir sob suas asas a grande parte das controvérsias e da competência relativa à questão da União e seus órgãos. A importância também é que vocês vão iniciar a carreira diferentemente do que faz um juiz estadual. O juiz estadual, quando inicia a sua carreira, vai para uma comarca do interior, né, Salete, pequenininha, e vai ter como temas postos a seu julgamento questões locais.
acidente de trânsito, lesões corporais leves, briga de vizinhos, locação, dificilmente uma questão mais complexa. Vocês, ao ingressarem como juízes federais substitutos, em qualquer lugar do país, o mais remoto possível, pode estar decidindo questões cruciais, novas, complexas, ao mesmo tempo que um juiz da capital está examinando. O que o próprio tribunal, muitas vezes. Então, é essa a responsabilidade que vocês têm. Na Justiça Federal, todos estão, desde o início, potencialmente aptos a resolverem questões cruciais. Aliás, não é incomum que uma liminar dado para um juiz substituto, numa cidade do interior desse Brasil, tenha efeitos nacionais. Então, ao mesmo tempo em que é preciso ter conhecimento, conteúdo, também é necessário que se tenha cautela, bom senso, humildade. Não façam da magistratura um pedestal. Todos nós, da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, somos servidores públicos, lato sensu. Nós servimos a sociedade que nos remunera e que espera de nós a prestação jurisdicional. O judiciário brasileiro, com todas as suas mazelas, com toda a sua falta de eficácia, muitas vezes de transparência e, principalmente, em relação à celeridade, é criticado de maneira, muitas vezes, veemente pela sociedade, pelos advogados, mas nunca foi tão grande a procura do judiciário pela população. Ou seja, mesmo com essas dificuldades, o judiciário ainda é o último refúgio do cidadão. E isso deve estar presente sempre na nossa consideração. Um outro aspecto, eu teria tantos aspectos a abordar e não vou ficar preso ao tema que o Ricardo me sugeriu, eu sugeri para o Ricardo. É em relação à estrutura do Judiciário Federal. Vocês deem graças a Deus, Salete, graças a Deus, de terem condições dignas de trabalho. Tanto em instalações físicas, como material humano, servidores que vão trabalhar com vocês. Porque todos são concursados. Todos são bem remunerados face à comparação com outras carreiras e, principalmente, com o judiciário estadual de alguns estados da federação. Isso vale tanto para a Justiça Federal, quanto para a Justiça do Trabalho, como para a Justiça Federal, pela Justiça Militar da União, e também para a Justiça Eleitoral, que, apesar de ser majoritariamente dirigida por juízes estaduais, é uma justiça federal. Aliás, eu sou relator no Tribunal Superior Eleitoral de um pedido da JUF, exatamente para que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral contemple os juízes federais, onde houver vara federal, que exerça o papel de juiz eleitoral, sem retirar a competência dos juízes estaduais onde não houver vara federal. Ou onde houver um juiz federal apenas e houver mais de uma zona eleitoral. Enfim, eu não posso me adiantar alguma coisa porque eu recebi e nem sabia que era relator dessa matéria até 15 dias atrás, quando fui procurado. Mas, enfim, as justiças estaduais
de alguns estados da federação, as condições de trabalho chegam a ser chocantes. E essas inspeções que nós iniciamos quando estávamos na Corregedoria Nacional de Justiça, que agora o Ávio vai ser um parceiro, quando nós começamos a verificar o funcionamento da justiça de alguns estados, a situação de alguns deles era nada menos do que aterrorizante. Juiz respondendo por 8, 10, 12 comarcas. Sem incentivo, sem fiscalização das corregedorias. E respondendo por 8 comarcas, Salete, assim mesmo trabalhavam no regime TQQ, terça, quarta e quinta. Isso estão nos relatórios do Conselho Nacional de Justiça. Os prédios, via de regra, de propriedade do município, que além de pagar as instalações físicas, paga também água, luz, telefone, e cede 2, 3 funcionários, certamente que não os funcionários mais qualificados. No interior dos estados, nas comarcas do interior, Piauí, Bahia, sem qualquer detrimento, Pará, não há um servidor concursado. Ou se há, é um em determinadas comarcas. Com que condições um juiz vai trabalhar? Outra, como um juiz vai julgar uma eventual ação de impunidade, de improbidade contra um prefeito nessas circunstâncias? Quando ele recebe tudo do município, e que autonomia ele vai ter para decidir de forma justa e coerente. Quando nós fizemos a inspeção no judiciário do Piauí, estou falando em Teresina, capital, o ministro Gilmar Mendes, então presidente do Conselho Nacional de Justiça, tinha um plano de estruturação, de gestão, de planejamento do judiciário brasileiro, muito bem feito, muito bem elaborado tecnicamente. E eu falei com ele, Gilmar, esse plano talvez não possa ser aplicado totalmente num Brasil em que as desigualdades sociais são imensas, mas que a desigualdade entre os judiciários também é gritante. E convidei-o para me acompanhar numa inspeção no estado do Piauí. Ele foi apenas em Teresina. E eu sabia das condições precárias, eu tinha estado um pouco antes lá, e convidei-o a visitar, eu acho que era uma vara de família, ou civil, não me lembro, no Foro Central de Teresina. Caindo aos pedaços, e para chegar na vara, tinha que se subir 3 lances de escada, ou seja, a vara era no 3º andar. E eu, como tenho marca-passo, digo, não vou subir 2 vezes, uma só já chega para mim. O Gilmar foi com a doutora Thaís, que era a juíza auxiliar. Depois de outras visitas, quando voltou, eu estava esperando no saguão, e ele disse, Dip, alguma coisa precisa ser feita. Ou seja, o presidente do Supremo, o presidente do CNJ se deu conta que não era possível uma situação dessas perdurar. Vara completamente desmobilizada de servidores, de material. Quem é que vai imaginar numa justiça estadual cada estagiário ter um computador próprio para si, para trabalhar? No meu gabinete, até quem serve cafezinho quiser fazer uma consulta, tem um computador para ele ali. E o juiz da vara chegou logo depois
Aliás, não foi o juiz, um conselheiro da OAB disse para mim e para o Gilmar: doutor Gilmar, quando tem uma audiência aqui com alguma pessoa com deficiência física, nem ele consegue subir os 3 andares, nem o juiz se digna a descer para fazer audiência no térreo. Nesse mesmo dia, eu também estava esperando o Gilmar, e o único local que tinha um ar-condicionado nessas instalações, de Teresina, para quem conhece, é um calor violento, talvez tão grande quanto Cuiabá. Entrei na sala, no cartório de distribuição do foro, distribuição criminal, no térreo. Entrei o doutor Baltazar, estou mostrando as testemunhas, e tinha um outro juiz auxiliar, ou uma servidora, eu não me lembro agora. Quando entrei na sala, eu tropecei numa pedra que estava no chão. Uma pedra grande. O que estou fazendo aqui? Eu fui olhar e vi que tinha uma etiqueta na pedra, processo número tal. A pedra tinha sido um instrumento do crime. Numa outra cadeira para sentar, aquelas cadeiras de bar, agora são de plástico, mas na época aquelas cadeiras de propaganda de cerveja eram de metais, aquela de abrir e fechar. Ficava aqui, ficava o encosto. Quando abriram a cadeira e eu vi que tinha um furo no encosto, não precisei nem olhar se havia etiqueta. Foi a cadeira onde a vítima tinha sido assassinada ou baleada. Armas apreendidas e colocadas num armário sem chave. Se nós quiséssemos, levavam todos os revólveres que estavam ali. Então, essa é a realidade que eu gostaria que vocês soubessem do judiciário brasileiro. Claro que estou contando aqui casos extremos. Na inspeção no Pará, na região de Altamira, e o Pará é o estado campeão de desmatamento, campeão em grilagem de terras, campeão em trabalho escravo e, coincidentemente, também campeão em homicídios. Na região de Altamira, porque nós fazíamos inspeções aleatoriamente, algumas varas da capital e algumas comarcas do interior, que nós escolhíamos na hora, ou que tínhamos no nosso banco de dados como comarcas com dificuldade de número de processos, enfim. No deslocamento de uma comarca para outra, de um juiz auxiliar e de uma servidora nossa, um servidor nosso, os deslocamentos eram feitos juntamente com a Polícia Federal. E os agentes da Polícia Federal armados e com armas engatilhadas. E mais temerosos que os próprios juízes e servidores que faziam a inspeção. Isto é o Brasil. Então, essa situação das justiças federais, trabalho, eleitoral e militar da União, é privilegiada. Vocês vão encontrar dificuldades, vão encontrar cartórios desguarnecidos, faltas de servidores, dificilmente encontrarão, e o Sávio está no Conselho da Justiça Federal, dificilmente encontrarão uma vara, uma circunscrição judiciária com a lotação completa. Quase que impossível. 2 juízes é um luxo só, né? Tem que ver o juiz federal e o juiz federal substituto, que não é nada mais do que o juiz federal, com as mesmas atribuições, com divisão de processos, lá pelo menos na 4ª região, sempre foi assim. Os processos eram distribuídos, números pares ou ímpares para o juiz federal, pares ou ímpares para o juiz federal substituto. Apenas o juiz federal tinha
a direção da circunscrição, aqui como é que se chama? Subseção. Apenas essa a diferença. Claro que eu sei que houve alguns casos em que o juiz federal tinha poderes maiores do que deveria ter. Mas, enfim, o sistema é complexo. Nós temos um sistema brasileiro, e quando eu digo isso no exterior, das poucas vezes que falei sobre o judiciário brasileiro, altamente complexo. Nós temos uma justiça federal, nós temos uma justiça, temos as justiças estaduais, temos uma justiça do trabalho, temos uma justiça eleitoral, temos uma justiça militar da União e temos as justiças militares dos estados. Esse emaranhado todo propiciou sempre uma incompreensão de todos nós. Eu não, tenho certeza, que até a criação do Conselho Nacional de Justiça, ninguém se conhecia. Nós mesmos não nos conhecíamos, muitas vezes, dentro da Justiça Federal, na sua estrutura organizacional, no seu sistema. Muito menos conhecemos a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, o Eleitoral, os juízes estaduais. Aliás, não é conselho, é uma... Façam sempre contatos, onde vocês estiverem, com os juízes do trabalho, com o juiz estadual, para que haja uma interligação. O poder judiciário é um só. Esse relacionamento é importante. Conhecer quem é o juiz, ou os juízes estaduais que estão ali, o juiz do trabalho. Isso dá um alento, não só para vocês, como para eles também. O Conselho Nacional de Justiça, então, veio na Emenda Constitucional 45, que teve uma grande importância, porque criou vários mecanismos de aperfeiçoamento, muitos deles ainda não aplicados corretamente, e nem órgãos que tenham ainda se adequado de maneira exemplar às suas atribuições, mas a Emenda 45 criou o Conselho Nacional de Justiça, criou a súmula vinculante, criou a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, que tem cunho constitucional. E, Salete, não se deixe enganar pela súmula 120, pela resolução 126 do meu Conselho Nacional de Justiça, que isso é uma invasão de competência tamanha que eu não vi até hoje. Vai ser revogada, basta que saia agora um conselheiro, ou na renovação eu sei que vai ser revogada de maneira... Isso trouxe para as escolas uma insegurança. Vamos observar as normas da INFAM, que tem a especialidade constitucional de gerir todos os cursos de formação para o ingresso e aprimoramento da magistratura, e o Conselho Nacional de Justiça, que tem atribuições mais amplas, controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura brasileira, e no âmbito disciplinar e também das serventias extrajudiciais, outro problema terrível, que não dá tempo de ver. Mas a escola, a INFAM, essa INFAM que... Eu fiz uma demagogia, viu? Ontem eu me trouxe... Digo, como sabiam que eu vinha fazer uma palestra no curso de formação de vocês, e aí uma secretária trouxe, a Cíntia, o Ricardo conhece. Digo, esse curso está credenciado, Cíntia? Não, porque ele não é curso de formação dos moldes da resolução número 1, que eu vou falar agora. E também não é curso de aperfeiçoamento para promoção ou para vitaliciamento. Digo, mas todos os demais requisitos, não, conteúdo, carga horária, está tudo certo. E também havia a pecha de intempestividade, porque foi apresentado fora do prazo e com a justificativa adequada. Mas como a intempestividade pode ser retirada pelo diretor-geral, pode dar um despacho, eu não sou o diretor-geral, mas o diretor-geral está fora do Brasil, então está um exercício, eu dei o despacho, e aí, credenciando esse curso de vocês, de formação,
e trouxe a portaria para a Salete aqui. É um pouco de demagogia, Salete, mas faz bem para todos nós, João. Mas a Infam, criada exatamente para dar esse suporte de políticas públicas para a formação da magistratura nacional. A Infam não foi criada para fazer cursinho, para fazer seminário, como às vezes faz, e continua fazendo. A Infam é para fazer políticas públicas para as escolas de magistratura estaduais, federais, militares, eleitorais. Só não do trabalho, porque na mesma emenda 45 foi criada a escola do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho. Então ela tem cunho também constitucional, eles têm uma estrutura própria, nós temos apenas convênios e metas comuns. A emenda constitucional 45 criou também a súmula vinculante, que também não foi ainda adequadamente introduzida e também divulgada. Eu sou, de certa forma, contrário à edição, em geral, de súmulas, a não ser aquelas estritamente necessárias, porque, na verdade, no STJ nós temos súmulas que não têm nenhum valor mais. E revogar uma súmula é muito mais difícil do que ditar a súmula, mas muito mais difícil. Um exemplo é aquela súmula que revogou o uso da arma de brinquedo como arma propícia à prática de crimes. O Ricardo me pediu que eu falasse alguma coisa sobre o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça. Em breves palavras, eu já falei. O Conselho tem essa missão de fazer o controle, a supervisão administrativa, orçamentária e disciplinar de toda a magistratura. A Corregedoria Nacional trata especificamente de, entre outras políticas públicas, e são imensas, mas tem um foco muito especial na atividade do juiz, na eficácia, na moralidade, na ética. E eu diria que as corregedorias estaduais e mesmo as corregedorias federais, algumas delas, só começaram a funcionar adequadamente depois que a Corregedoria Nacional de Justiça iniciou um amplo trabalho de examinar toda aquela gama de reclamações que chegavam a nós. Ninguém pune porque gosta, ninguém pune porque quer. Eu tive experiências que foram necessárias, mas que foram chocantes, pelo menos para mim. Ser relator de um processo disciplinar, processo administrativo disciplinar, Salete, em que afasta, o que preconiza o afastamento e a aposentadoria compulsória de um colega, de um amigo do Superior Tribunal de Justiça, é muito difícil. Que determina no mesmo processo a aposentadoria de um desembargador federal conhecidíssimo, é difícil. Fazer um interrogatório de um colega e ter que fazer certas perguntas é mais constrangedor, talvez, para quem inquire do que para o inquirido. Mas esse é apenas um exemplo do que se fez com a Corregedoria Nacional. Ou seja, não tendo mais uma atuação subsidiária, mas uma atuação direta, originária, na omissão das corregedorias locais. Ou, pelo menos, revendo algumas decisões das corregedorias locais.
o corregedor da Justiça Estadual de Alagoas me disse, logo que eu estava saindo da corregedoria, que até o início das atividades da Corregedoria Nacional, nas inspeções e nas audiências públicas, no plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas estavam tramitando, ou tramitaram apenas 3 processos. E nenhuma condenação, nenhum afastamento, nenhuma penalidade de advertência ou censura. E que, naquele momento, quando eu estava saindo, tramitavam no plenário do Tribunal de Alagoas 35 processos. Ou seja, aquele corporativismo natural, às vezes, existentes em alguns tribunais, em relação aos seus colegas, foi diminuindo isso em função da atuação supletiva e, às vezes, originária da Corregedoria Nacional de Justiça. Hoje, eu acho que as corregedorias estão funcionando a contento. Porque se elas funcionarem a contento naquela época, não precisaria ter essa atuação tão drástica do Conselho Nacional de Justiça, que vocês todos devem ter conhecido por fatos marcantes. Eu falei na Infam, e a Infam agora aprovou, em junho desse ano, agora, mês passado, a sua resolução número 1, que trata dos cursos de formação para ingresso e para aperfeiçoamento, para o vitaliciamento e para a promoção por merecimento. O que eu quero dizer hoje é que as escolas de magistratura, as escolas judiciais, têm uma importância institucional imensa. Haja visto o curso que vocês estão fazendo para ingressar na atividade jurisdicional propriamente dita. Eu me lembro lá na 4ª Região, quando eu entrei, eu fui integrei a banca examinadora dos 2 primeiros concursos. Um como integrante e outro na condição de presidente da banca examinadora. E nós tínhamos a premente necessidade de suprir as vagas, os cargos vagos. Eu me lembro que o primeiro curso, depois do concurso, o segundo, não passavam de uma semana, 10 dias, para introduzir o juiz numa audiência, numa inquirição de testemunhas, enfim, naquelas questões básicas. E depois atirávamos eles todos às feras. Hoje já se faz, eu não sei quanto tempo é o curso de 480 horas aulas. 480 horas. Isso dá quantos dias, Ricardo? 4 meses. É um avanço. Com a remuneração já do juiz federal substituto, início de carreira. Mas o ideal é aquilo que a Infam tem preconizado e tem dificuldades num país de desigualdades, um país numa federação, é de fazer este curso de formação que vocês estão fazendo, já empossados, como uma etapa do concurso. A etapa final do concurso para o ingresso na magistratura. Como se faz em vários países da Europa. Podendo, inclusive, haver reprovação nessa fase. E isso está previsto na resolução número 1. Dificuldades. A principal que se tem discutido e que a Justiça Federal não pôde aplicar é como remunerar. Porque essas pessoas, uns vêm da Defensoria Pública, outros vêm da Advocacia da União, outros vêm do Ministério Público, enfim. Esse curso de formação tem que ser remunerado. Na Justiça Federal, isso ficou impossível porque há necessidade da previsão orçamentária. Então, futuramente, talvez, com o apoio dos tribunais, se possa fazer isso.
já com a previsão orçamentária. Qual é o valor da bolsa? No caso, bolsa, porque era antes, estou falando na resolução número 1 do CNJ, que está sendo aplicado em alguns estados, outros ainda não. Pelo menos 50% do valor do subsídio de um juiz substituto. Se fosse o valor integral, nesse curso de formação, às vezes teria um valor maior, que é bolsa, do que a remuneração do juiz substituto efetivo. Porque, sendo bolsa, não incide uma série de descontos. Então, haveria uma contradição. O juiz que recebe a bolsa na fase final da formação para o ingresso, maior do que aquele que já está titularizado. Então, se colocou, e aí não houve um consenso, em pelo menos 50% do valor do subsídio. Alguns tribunais vão implementar, outros não, também por deficiência orçamentária. Mas, enfim, a resolução não foi feita para ser aplicada draconianamente. Vamos dialogar com os tribunais, vamos dialogar com as escolas. Apenas o que compete ao CNJ, nas suas resoluções, é determinar, isso ele pode fazer, que os tribunais deem o aporte financeiro necessário ao funcionamento das escolas judiciais. Porque não é uma mera... Hoje, para que haja o vitaliciamento, é preciso que o juiz tenha assistido tantas horas aulas com tais e tais conteúdos. Para a promoção por merecimento, também. Ou seja, a escola judicial está subsidiando as corregedorias de justiça nos critérios para a aferição do vitaliciamento e da promoção por merecimento. E aí eu digo, hoje, diretor de escola não é apenas um cargo honorífico. A responsabilidade é grande, é questão institucional. Evidentemente, como é o corregedor, o presidente. Aliás, até algum tempo atrás, Mônica, presidentes de tribunais, corregedores, diretores de escolas mais recentemente, era um prêmio de final de carreira. Era postos honoríficos. Hoje, com a série de exigências, principalmente impostas, ou sugeridas, se quiserem, pelo Conselho Nacional de Justiça, e pelo anseio da sociedade, esses cargos têm mais ônus do que bônus. Porque a responsabilidade social é muito grande. E não são poucos os vice-presidentes de tribunais de alguns estados que declinaram da honra, entre aspas, de serem presidentes dos tribunais. Isto é sintomático. Estamos, sim, repensando um novo judiciário, que tem que ter transparência. E o CNJ tem várias medidas, não só na corregedoria, como no CNJ. Transparência, controle dos gastos, uma série de assuntos que vocês conhecem. Banco de dados, os juízes se queixam. Eu não tenho tempo para trabalhar, eu tenho que alimentar o banco de dados do CNJ. Sobre vários assuntos, andamento de processos, sentenças dadas, interceptações telefônicas, quando autorizadas judicialmente, evidente. Todos nós temos noção que é preciso ter gestão no judiciário, coisa que nunca se ouviu falar. Planejamento, metas a serem atingidas.
Tudo isso dá uma visão nova para um judiciário que está se abrindo para a sociedade. Em alguns estados da federação, justiça estadual, estou falando, as juízes de primeiro grau não conversam, ou não conseguem conversar com desembargadores. Verdade, Ávio? Na Bahia não foi assim? Não conseguem falar com o presidente, muito menos. Agora, vocês imaginem numa audiência pública realizada nesses estados, em que nós, da Corregedoria, ouvimos todos os órgãos envolvidos diretamente com o Judiciário. Ministério Público, OAB, Associação de Magistrados, Associação de Servidores, Defensoria Pública. Ouvimos as ponderações, as queixas, as reclamações, as postulações. E depois abríamos um espaço para que as pessoas do povo pudessem manifestar-se. Claro que, num primeiro momento, a gente quase não teve o controle da situação, porque eram pessoas que vinham desesperadas, algumas até raivosas com o funcionamento do judiciário local, podendo falar no microfone para uma plateia de 1000 pessoas, ao Corregedor Nacional de Justiça, que tinha ao lado o presidente do tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça. Pessoas que nunca tinham visto um desembargador, um presidente, e poder dizer aquilo que pensava, qual era a sua agonia, qual era o seu drama. Isso chocou muita gente. Principalmente os magistrados. Principalmente as associações de classe. Depois nós fomos enxugando um pouco, a experiência resolve tudo. Mas eram situações de desespero, faixas, CNJ é a salvação. E nós sabíamos que não era a salvação, que nós estávamos ali para tentar modificar a situação, e modificamos para melhor em muitos estados, mas que não era a panaceia para todos os males do judiciário. E até questões humorísticas aconteceram. Tinha um senhor que estava esperando para falar, velhinho. E, quando eu chamei o nome, ele veio à minha frente, a plateia toda atrás, botou um chapéu de palha. Isso, CNJ é 100, ministro DIP é 1000. Olhou para mim e começou a mandar beijinhos. O que eu vou fazer? Obrigado, tá? Chama o outro. Isso acontece, isso é o Brasil. Eu não sabia que ia ter que acontecer isso comigo aqui, né? Beijinhos, tudo bem. Mas então as escolas têm hoje uma importância muito grande. E não é mais um palco acadêmico, não é mais um fórum dissertativo. Nós temos sim que ter o estudo de questões complexas, mas pontuais, principalmente do ponto de vista da magistratura. E a Infam tem, nessa resolução número 1, inúmeras possibilidades de convênios para cursos de pós-graduação, doutorado, etc., mestrado, com instituições acadêmicas e com instituições do próprio Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho que falar, porque é um assunto que eu me envolvo e me preocupo e me entusiasmo, juizados especiais. Aqui para vocês, juizados especiais federais, tanto cíveis quanto criminais. Até há pouco tempo, Ronaldo, e a Mônica é testemunha, juiz de juizado, de vara de juizado especial, era tratado como juiz de segunda categoria. Juiz de pequenas causas,
como se dizia no início da Justiça Estadual. Juizado era tratado de forma, e ainda é, por muitos tribunais, de forma aleatória. Juízes que não têm estrutura, não têm funcionários. As turmas recursais, criadas por resoluções dos tribunais, as turmas recursais, que agora, com o projeto de lei em andamento no Congresso, elas vão ser institucionalizadas. Turmas recursais, e tá me esqueço o teu nome, como é que eu... Walter, né? O Walter foi juiz da Turma Nacional de Uniformização, quando eu presidi a turma. Aliás, um brilhante juiz, sério, com aquela cara de quem já passou dos 30, né, Salete? Belo juiz. O Walter sabe que as turmas recursais no Brasil funcionam precariamente. Eu acho que, com exceção da 4ª Região, todos os juízes de turmas recursais têm acumulação da sua vara com a turma. Funcionários, os juízes trazem 1, 2 da sua vara, da sua secretaria, para auxiliar na turma recursal. E a importância dos juizados especiais é imensa. É a porta de entrada da população carente no judiciário. Quando os juizados especiais federais foram criados em 2001, é isso, né? Se estimava que a demanda de processos em 10 anos, e se estipulou naquela época 40 salários mínimos como alçada, se estimava que a procura em 10 anos fosse em torno de 200 mil processos. E até o governo, o executivo, vendo a importância social dos juizados, ou seja, basicamente no juizado federal, tratando de benefícios previdenciários, auxílio-doença, auxílio-acidente, né, aumentou para 60 salários mínimos. Resultado: em 10 anos, os 200 mil processos passaram a ser 10 milhões e 500 mil. Com uma estrutura insignificante para a importância. Há um projeto de lei hoje, tramitando, na Câmara dos Deputados, foi enviado pelo ministro Ari Pagendler, já passou pelo crivo do CNJ, que dá o sacramenta quanto à questão orçamentária, criando cargo de juiz federal das turmas nacionais. Sempre vinculados ao ingresso na magistratura de juízes federais substitutos. Eu tenho aqui, mas não, são 205 cargos. 25. Esse pessoal que está sob trabalho de processo sabe tudo de cor. 225 cargos para 175 varas, não é isso? Bom, como é que vai ser? Eu não vou fazer o concurso para juiz de turma recursal. O concurso vai ser feito concurso de remoção ou de promoção. O juiz federal, se não tiver juiz federal interessado, se promove o juiz federal substituto mais antigo que tenha interesse e se promove. Ou seja, ele não vai entrar como juiz de turma recursal, vai entrar como juiz federal e lá dentro o concurso de remoção, basicamente, ou de promoção, é que fará com que essas turmas recursais possam ser adequadamente utilizadas, com a criação também de cargos de servidores.
E não mais o juiz cumulando a função de juiz de turma recursal com juiz de vara. Hoje, graças a Deus, há um reconhecimento de que os juizados especiais federais e o cargo ocupado pelo juiz é um cargo de importância. Eu diria até que, se fosse possível, esses juízes tivessem até alguma pontuação maior no concurso para a promoção, por merecimento ou para o vitaliciamento. No CNJ, quando estive na corregedoria, não deu tempo de atacar essa questão, tanto dos juizados especiais federais quanto dos estaduais. Mas editamos um provimento número 5, criando uma comissão, porque a primeira inspeção que se fez na Justiça Federal, e deu tanta polêmica, foram nos juizados especiais federais, feito pelo CNJ, não pelo Conselho, nos juizados especiais de Belo Horizonte, que estavam em situação de desespero. Aliás, até uns 5 anos atrás, o juizado especial de Teresina, no Piauí, tinha 80 mil processos. Parece que hoje está com 35, 40 mil. Se o juizado, que veio dar celeridade, que veio dar simplicidade, oralidade, pagamento sem o precatório, está tão congestionado, muito mais congestionado que a Justiça Federal. E vejam que cada vez menos processos previdenciários vêm para a Justiça Federal comum. E eu tenho até a impressão que esse acervo que tem aqui no TRF deve ser muitos deles da competência delegada ainda, de processos previdenciários. Porque os outros, as varas, os juizados especiais e as turmas recursais estão julgando, né, de maneira célere, dentro das condições precárias que hoje estão. Mas, enfim, isso vai melhorar. E a resolução número 5, que eu falei, do CNJ, criou uma comissão dentro dos tribunais, sob controle do coordenador-geral, para que fosse verificados os gargalos dos juizados especiais. E o provimento número 6 estabeleceu, e eu já estava na hora de implementação, na fase de saída, um regime de emergencial para a redução dos processos conclusos nos juizados especiais, fazendo com que o tribunal incentivasse uma espécie de mutirão, convidando ou espontaneamente o juiz se apresentando, do juizado ou não, para proferir sentenças. Preferencialmente aqueles juízes que estavam com uma vara com menor acervo de processo. Isso chegou a ser iniciado, confesso que não sei como se complementou, se o Conselho da Justiça Federal deu algum apoio, enfim. Mas quero também falar num outro aspecto importante, que é a Turma Nacional de Uniformização. O que é a Turma Nacional de Uniformização? Isso estava aí no programa do concurso. A Turma Nacional de Uniformização visa uniformizar o entendimento diverso sobre a mesma matéria das turmas recursais. Sejam turmas recursais estaduais, né, Walter? Sejam turmas recursais regionais, onde elas existem, é isso? Não tem, mas... Bom, São Paulo tem, eu tenho aqui... mas está previsto que São Paulo tenha, pelo projeto de lei, 16 turmas recursais no estado de São Paulo e 2 turmas recursais no Mato Grosso do Sul, o que é um avanço. Mas a Turma Nacional visa exatamente uniformizar o entendimento sobre a mesma matéria de várias turmas recursais de diversos tribunais regionais, de diversas circunscrições, seções judiciárias.
E o trabalho é insano. Quem participou, eu tive a honra de participar como presidente da Turma Nacional, porque era o coordenador geral da Justiça Federal, hoje corregedor-geral da Justiça Federal. E vou ser franco, a Turma Nacional e, consequentemente, as turmas recursais dos estados julgam, em especial matéria previdenciária, muito melhor que o meu Tribunal Superior Tribunal de Justiça. Não tenho a menor dúvida, porque são juízes especializados, são juízes que estão no trato da matéria diuturnamente. E isso fez um filtro que aquele incidente de uniformização para o STJ, quando a decisão da Turma Nacional de Uniformização, mesmo assim, diverge das decisões do Superior Tribunal de Justiça, os processos ficam retidos, ou ficam sobrestados, até que se aprecie esse incidente de uniformização, que no meu tempo foram pouquíssimos. Depois aumentou um pouco, mas não é insignificante em relação ao número total de processos. A Turma Nacional hoje, até final de junho, segundo o levantamento que me deram, tem 14.500 processos tramitando, em tramitação. Entre aqueles que são sobrestados, entre aqueles que se devolvem para a turma recursal, enfim. Mas é uma experiência espetacular, onde o juiz tem a noção exata, o juiz singular, monocrático, do colegiado e de um colegiado mais amplo. Porque são 2 representantes, né, de cada região, com mandato de 2 anos, podendo ser renovável. E as sessões são sessões pesadas, no sentido de trabalho, de discussão aprofundada de sistemas. E isso está faltando para os juizados especiais estaduais, que, pelo princípio federativo, nós tentamos, o CNJ tentou, o Supremo tentou, de criar uma espécie de turma nacional de uniformização dos vários juizados e turmas recursais da Justiça Estadual, de todo o Brasil. Mas aí há óbices de todas as maneiras. Primeiro, o sistema é federativo. Cada Justiça Estadual tem sua autonomia. Como funcionaria essa turma nacional? Evidentemente que os 27 estados da federação, o Distrito Federal, não poderiam cada um estar representado. Quais seriam as matérias que iriam para lá? Evidentemente que matérias de massa, de competência da Justiça Estadual. Telefonia, bancos, que mais? Questões relativas ao direito do consumidor. Aliás, nos juizados especiais eu abro aspas aqui para referir que várias varas federais têm juizados especiais adjuntos, que não é um juizado especial exclusivo, mas funciona junto com a vara federal. Temos os juizados avançados, juizados especiais avançados, muito lá na 4ª região, no Rio Grande do Sul, juizados itinerantes. Por falar em juizados itinerantes, uma outra consideração agora que também eu me lembrei, que é, aproveitando o gancho, o excesso de convocação de juízes para auxílio em tribunais regionais federais. Essa é uma questão que eu me debati há muito tempo. O que é um juiz auxiliar num gabinete do desembargador? É um assessor. É um mero assessor. E eu dizia a eles, é melhor fazer um concurso para assessor. Não tem essa loucura toda de fazer um concurso público, difícil, para depois ficar trabalhando em cima de processos de um desembargador. E a partir da experiência, que não era só da primeira região, mas basicamente da primeira região, e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é um tribunal estadual, mas é da União porque está
com verba da União, porque é no Distrito Federal. No Distrito Federal acontecia o seguinte: o desembargador entrava em férias, sabe? Ele convocava, a escolha dele, convocava o Ronaldo. 30 dias, ou 31 dias para... A Lomã fala em mais de 30 dias para a convocação. E aí, por isso que a gente faz aquela convocação que pega o fim de semana para burlar um pouco a Lomã. O Ronaldo é convocado por 30 dias, chega no gabinete do desembargador, e mais, no Tribunal de Justiça do DF, e não é crítica a ninguém em especial, era uma praxe. Ele entra no tribunal e vai para uma salinha secundária, não senta na cadeira do desembargador, porque aí ele pode não querer sair também. E o que faz o desembargador? Dá para o Ronaldo 500 processos. Ora, em 30 dias, ele não consegue nem pautar 500 processos, que dirá julgar. Então, ele prepara, se vincula aos processos, julga alguma coisinha, volta para a sua vara de origem e leva todo esse acervo para trabalhar nos processos que não são deles, são muleta para o tribunal, para trabalhar na sua vara. E aí nós fizemos 2 resoluções no CNJ, uma coibindo a prática das convocações, limitando, pelo menos, e, no caso do Distrito Federal, determinando a imediata devolução desses processos ao titular. Em ambos os casos, tanto o Tribunal Federal da Primeira Região como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal foram ao Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus, nenhuma dessas postulações foi atendida. E eu recomendo que vocês leiam no mandado de segurança, promovido pelo Tribunal da Primeira Região, óbvio, da tua região, contra a Corregedoria Nacional de Justiça, o despacho liminar dado pelo ministro Marco Aurélio. Uma das coisas mais duras que eu vi até hoje, dizendo exatamente isso. Juiz não é assessor. O cobertor é curto. E os tribunais não funcionam hoje sem o apoio de juízes federais. E as varas ficam abertas. Onde tudo começa. Onde o cidadão procura, pela primeira vez, os seus direitos. Enfim, são questões que vocês vão aí, na prática, se deparar. Quando o Haddad convocar alguém aí, já vi que vai dizer, ó, eu não venho. O Walter está aqui, mas tem os mutirões. Os mutirões é um caso excepcional. Eu não sou favorável. Quem tem que fazer mutirão são os próprios desembargadores. Salete, isso eu sou muito, sempre disse. Tem que estar trazendo o juiz. Tem mutirão lá no primeiro grau, também está. Quantas varas estão aí com mais de 8 mil, 10 mil processos? Agora, foi uma solução emergencial em favor da sociedade. Não é possível que os tribunais, né, por culpa deles, por falta de planejamento, por falta de gestão, por falta de interesse, não estou generalizando, não estou dizendo que todos façam isso, mas acho que é trazer um apoio de quem precisa de apoio. Mas, enfim, é uma escolha política e é temporária e está terminando. Duas palavrinhas, senão o Ricardo aí, a Salete me corta a palavra. Eu estou sobre uma matéria que é essencial para o juiz federal. É tratar com a cooperação internacional. É saber e ter coragem de aplicar os tratados internacionais celebrados pelo Brasil quando necessários. É saber cumprir uma carta rogatória cujo juízo de delibação, ou seja, o exequatur, que vocês estudaram para o concurso, dado pelo STJ, quem vai cumprir isso são os juízes
federais. Eu acho que esse juízo de delibação e esse exequatur, que hoje é do Superior Tribunal de Justiça, mas que já foi do Supremo Tribunal Federal, deveria ser dado pelo juiz federal. Não tem porquê o STJ ou o Supremo se miscuírem numa questão que não diga respeito, pelo menos no meu modo de ver, a eles. Hoje nós temos dificuldade de aplicar tratados, de pedir o auxílio de cooperação internacional para um judiciário de um outro país num processo que nós estamos conduzindo. Porque o juiz brasileiro não tem o hábito do trato das questões de cooperação internacional. E as razões são muito simples. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal teve sempre uma visão obsoleta sobre a cooperação internacional, que hoje, nos tempos modernos, não mais se justifica. O conceito arraigado de soberania nacional, de ordem pública, que até hoje eu não sei bem o que seja essa ordem pública, talvez vocês possam me responder que estudaram isso recentemente com autores, depois me digam na saída o que entende por ordem pública. Mas não há nada mais frustrante, vocês vão ver, quando um juiz, principalmente na esfera criminal, apesar da cooperação internacional, se dá em todos os setores. Crianças, aquela... Como é que se chama daquela convenção de Haia, com a Convenção de Haia. Enfim, a cooperação se dá em todos os termos, né? E os instrumentos básicos da cooperação são carta rogatória, homologação de sentença estrangeira, a extradição e, basicamente, hoje, né, transferência de presos, mas o auxílio direto. Que hoje quem está utilizando o auxílio direto são os juízes criminais das varas especializadas no processamento e julgamento dos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. E algumas varas, além dessas atribuições, julgam também crimes praticados por organizações criminosas. Eu fico muito contente com isso, porque eu fui relator perante o Conselho da Justiça Federal da criação das varas especializadas em lavagem de dinheiro. E fui o relator também, perante o Conselho da Justiça Federal, da criação de varas especializadas para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, que basicamente foram acopladas a algumas varas federais de lavagem de dinheiro. Não sei se aqui em São Paulo tem alguma vara sobre que julgue crime contra organização criminosa. Eu sei que na 4ª região, praticamente todas as varas de lavagem de dinheiro também têm como competência crime praticado por organização criminosa. Achávamos que poderia ter dado um conflito de competência entre juizados, não deu. O se deu foi muito pouco. Quem mais chiou foi o Ministério Público, exatamente porque ninguém queria perder a condução da sua investigação, da sua persecução penal. Pois bem, nessas varas é que está se aplicando hoje a cooperação internacional. Basicamente, aquele tratado bilateral com os Estados Unidos, chamado EMILAT, que foi iniciado na 2ª Vara Federal de Curitiba, no emblemático caso Banestado contra CC5, que propiciou a condenação de vários doleiros e diretores de instituições financeiras. Ali foi-se utilizado o EMILAT, que nada mais é do que um auxílio direto. Ao invés de sair pela carta rogatória, que nunca é respondida, há um pedido que passa pela chamada autoridade central, que faz uma espécie de distribuidor desses pedidos, tanto os pedidos ativos como os passivos, e que no Brasil é o Ministério da Justiça, através do Departamento de Recuperação de Ativos.
e em que diligências foram feitas para apurar existência de bens, bloqueio de contas bancárias, etc., etc. Houve oitiva de testemunhas e que gerou, inclusive, algumas condenações no Brasil com a instrução feita em outro país. Aliás, recentemente, na vara de Curitiba, houve a condenação de um traficante, e eu acho que é o primeiro caso. Talvez o Fausto diga que não é o primeiro caso, porque ele sempre tem um que ele tira do bolso do colete. Não é, Fernando? O Fernando Gonçalves também é um especialista em... Está perdido em Jundiaí ainda, Fausto? Pois é, vamos ter que trazê-lo para cá. Mas é um crime. Houve uma condenação na Vara Federal de Curitiba de um traficante que chegou aqui com nome falso, trazendo bens e aplicando bens, evidentemente, da prática de crimes de tráfico de entorpecentes em outros países e que foi condenado aqui no Brasil por lavagem de dinheiro. Cujos crimes antecedentes foram praticados na sua totalidade em outros países. Vejam como a transnacionalidade desses crimes, que é uma evidência, não é um obstáculo para se chegar a um bom termo da decisão judicial, seja absolvendo, seja condenando. Aliás, eu tenho, antes que vocês pensem que eu sou um carrasco, juiz criminal nenhum combate crime. Às vezes eu vou fazer uma palestra e diz, não, vamos voltar mesmo, a importância da cooperação internacional no combate ao crime. Não combate coisa nenhuma, o juiz julga perante as provas que lhe são produzidas. Por isso a necessidade de uma investigação policial bem feita, bem conduzida, para que depois não sejam anuladas lá pelos tribunais superiores, que gostam muito de anular. Que uma investigação que possibilite uma persecução penal pelo Ministério Público adequada e que traga ao juiz um processo suficientemente instruído para ser decidido, para condenar ou para absolver. Mas eu falava que essas varas criminais, que é a primeira experiência no mundo, é onde se está praticando a cooperação internacional, se está tendo uma noção exata da cooperação internacional na sua grande dimensão. O juiz tem que conhecer as ferramentas que lhe são postas à disposição. A cooperação internacional só será bem sucedida se o juiz souber aplicá-la e tiver coragem de aplicá-la. Porque o juiz pode ser uma ponte ou pode ser uma barreira para a cooperação internacional. E o Supremo foi uma barreira em 2003, um caso emblemático. Vocês sabem que o Supremo, quando detinha a competência para julgar, para o exequatur de carta rogatória e homologação de sentença estrangeira, e vocês sabem a diferença, porque estão com a matéria fresquinha. Como é bom falar para quem saiu de um concurso, porque fica tudo, né, Walter? Tu já esqueceu isso aí há muito tempo. A extradição, a emenda 45 passou essas matérias para o STJ, mantendo, o Supremo não quis abrir mão da extradição, não quis abrir mão do Cesare Battisti. Em 2013, o Supremo sempre foi muito rigoroso. Por exemplo, cartas rogatórias, que é um pedido de uma jurisdição estrangeira brasileira, a carta rogatória não poderia ter efeitos executórios. Ou seja, não poderia quebrar sigilos, uma informação bancária, o sequestro de bens, a não ser que houvesse um contrato bilateral com o país requerente ou que a sentença estrangeira estivesse transitada em julgado. Pois bem, em 2003, a autoridade judiciária suíça, e esse exemplo eu dou seguidamente, pediu à autoridade judiciária brasileira
algumas diligências para a localização de contas bancárias e existência de bens de suíços que estavam traficando mulheres brasileiras para a prostituição. Não eram mulheres africanas, indianas, mulheres brasileiras que, abduzidas para a prática de crime no chamado mundo desenvolvido, e o Supremo ali tinha noção absoluta de que é um dos crimes mais abomináveis, mais hediondos, que é o tráfico de seres humanos, e principalmente tráfico para a prostituição. A autoridade suíça faz esse pedido. Evidentemente que ainda estava na fase inicial do processo. Não tinha trânsito julgado. O Brasil não tinha acordo bilateral com a Suíça. E o Supremo Tribunal Federal nega o pedido, sob a alegação de que o pedido, tal qual formulado, fere a ordem pública e, ademais, a carta rogatória não pode ter efeitos executórios. Está aí um exemplo em que o judiciário foi uma barreira e não uma ponte para a cooperação internacional. Quando a matéria veio para o STJ, nós procuramos trazer aquilo que o Supremo tinha avançado, mas trazer também a experiência que estavam contidas já nos tratados internacionais celebrados pelo Brasil, especialmente a Convenção da ONU contra o Crime Organizado, a Convenção de Palermo e a Convenção da ONU contra a Corrupção. E consultamos a academia, ou seja, professores de faculdades idôneas que direcionavam essa matéria. E fizemos, para não aplicar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, fizemos a chamada resolução número 9 do STJ. Não sei se vocês chegaram a examinar isso quando examinaram a cooperação internacional. Pois bem, nessa matéria nós tivemos que trazer aquilo que havia de moderno. Primeiro, admitimos carta rogatória com efeitos executórios. Mesmo sem oitiva da parte contrária, em alguns casos, é que nem numa investigação, uma produção de provas, em que, se o réu ficar sabendo, a prova não é feita. Admitimos tutela antecipada na homologação de sentença estrangeira, principalmente casos de direito de família, guarda de crianças. Admitimos que a cooperação judiciária não se limitava à carta rogatória, poderia ser feita pelo auxílio direto, desde que não envolvesse o cumprimento de uma decisão judicial estrangeira. Enfim, demos um caráter de modernidade na cooperação internacional. E o ministro Vidigal, na época presidente, sabendo do meu interesse pela cooperação, pediu que eu elaborasse a minuta dessa resolução. Evidentemente que eu fiz isso não sozinho, mas pedi a colaboração de várias pessoas que eu já conhecia, inclusive por ter participado da comissão que elaborou o anteprojeto, que até hoje não sei onde anda, da Lei Brasileira de Cooperação Internacional, que viria a facilitar tudo isso, porque, havendo uma lei, o juiz aplica. Juiz não trabalha com tratados, o juiz trabalha com os códigos, com a lei extravagante, e olhe lá. Essa lei não andou, mas as pessoas que participaram, eu posso citar algumas, professora Nádia Araújo, do Rio, professora Consuelo, né? Carmen Tiburcio. O Ronaldo aqui é um especialista. Carmen Tiburcio. O Walter Nunes, juiz federal, colega de vocês, conselheiro atual do CNJ. Doutor Antenor Madruga, que era o diretor
do DRCI, que hoje é advogado. Enfim. Então, veja como é difícil. Eu estou falando do Tribunal Superior, não estou falando de juiz de primeiro grau. Estou falando do STJ e do Supremo. Numa das... aprovada a resolução no número 9, que hoje todos os tratadistas do tema dizem que essa resolução de ordem administrativa é o documento mais importante da cooperação internacional, é o normativo mais importante da cooperação internacional no Brasil, uma resolução do STJ. Eu tinha um processo, logo que ela entrou em vigor, passado algum tempo, de competência originária criminal do STJ, eu era o relator, e o relator, na competência originária, funciona como um juiz comum na condução do inquérito. E foi arrolada uma testemunha para ser ouvida no Paraguai. O Paraguai não responde carta rogatória nem para... Não é só o Paraguai, não. Tem vários países aqui, o nosso Uruguai, aqui do lado, que na verdade, hoje é um paraíso fiscal. Não há interesse maior de cooperação. E eu digo, em vez de mandar a carta rogatória, que nunca vai ser cumprida, eu vou fazer isso pelo auxílio direto, que está previsto na resolução número 9. Como é que eu vou fazer a formulação do auxílio direto? Não tive dúvidas. Eu não sei fazer, eu não tenho esse know-how. Vou ligar para um juiz de primeiro grau que já tenha feito isso. Telefonei para o doutor Sérgio Moro, Vara Federal Especializada de Curitiba. Sérgio, manda o formulário de como se faz para ouvir uma testemunha. Tem que ter uma pequena narrativa dos fatos, o crime que é capitulado, o réu, a testemunha que os Estados Unidos querem nos impor aí a tipificação a qualquer jeito. Claro, se compreende o temor deles, mas no Brasil, graças a Deus, isso não existe. Mas as varas especializadas passaram a ser uma bandeira no credenciamento do Brasil para obter uma avaliação condigna. E a Justiça Federal, através da JUF, do Conselho, do CNJ, faz parte, participa ativamente também daquela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, chamada ENCLA, que reúne hoje mais de 70 órgãos institucionais, e foi criada em 2004, eu acho que foi isso, depois da criação das varas especializadas. Tudo começou no Conselho da Justiça Federal, que reuniu pela primeira vez em 2002, 2003, Receita Federal, Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público Federal, CVM, Conselho de Valores Mobiliários, para verificar o porquê que havia tão pouca condenação ou processamento de crimes financeiros. Esse foi o grande embrião das varas federais e foi o grande embrião dessa estratégia nacional que hoje é conduzida pelo Ministério da Justiça. Cooperação internacional. E eu falei aqui em crimes praticados por organizações criminosas. E vocês certamente dirão, mas, pomba, eu estudei agora para o concurso e eu não vi em lugar nenhum a conceituação de organização criminosa na legislação brasileira. Realmente não há. Há um projeto de lei fazendo essa conceituação. Mas, no entanto, nós temos um elemento normativo que pode e deve ser aplicado quando necessário. Quanto ao conceito. Não quanto à pena, porque não tem. Vocês veem no processo do mensalão, aí, na denúncia do mensalão, está em voga pelas alegações finais do Procurador-Geral da República, que quando ele descreve, sem fazer juízo de valor, nada, mas quando se descreve naquela peça, na denúncia, dos envolvidos no chamado mensalão, o Procurador-Geral da República de então diz: estes procedimentos configuram uma verdadeira organização criminosa. E lá no fim, na capitulação da denúncia, pedido, está
o vetusto tipo penal do Código de 40, formação de bando ou quadrilha, cuja pena é reduzida. Ou seja, nós não temos um tipo penal, mas sequer temos o conceito. Mas temos o conceito de organização criminosa, com todos os detalhes, que são quase que universais, na Convenção da ONU contra o Crime Organizado, a Convenção de Palermo. Lá está com todas as letras o conceito de organização criminosa. A estabilidade da organização, né, um número de pessoas, 3 ou mais pessoas, que de forma organizada, com divisão de tarefas, promovem ações visando o lucro através da prática de crimes graves, etc., etc. Vocês dirão, mas a Convenção de Palermo não é lei. Mas o Brasil não celebrou essa convenção internacional. Essa convenção internacional não foi internalizada no nosso sistema jurídico. O que é a internalização da convenção? É quando ela é ratificada, depois de celebrada pelo país signatário, no caso o Brasil, ela é aprovada pelo Congresso Nacional, pelas suas 2 casas legislativas, através de decreto legislativo, e é ratificado por um decreto do Presidente da República, que no caso da Convenção de Palermo, o decreto 5.015, força de lei ordinária. Isso já está na Constituição. O Supremo tem algumas restrições em nome de uma pseuda e obsoleta soberania nacional. Soberania nacional, ou a falta de soberania nacional, é exatamente ser complacente com crimes transnacionais. A emenda 45, essa que eu referi agora, entre outras modificações que eu já referi, diz num determinado artigo: os tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil, quando disserem respeito, Salete, a direitos humanos, têm força de emenda constitucional. Consequentemente, as outras convenções internacionais que não digam respeito diretamente a direitos humanos têm força de lei ordinária. Logo, nenhum óbice para aplicá-la. Mas isso requer criatividade. Isso requer disposição e conhecimento, principalmente dos juízes de primeiro grau, depois pelos tribunais regionais ou estaduais. Porque nos tribunais superiores ainda há um anacronismo e um temor de aplicar convenções internacionais imenso. Quando eu cheguei no STJ, eu me lembro que alguns habeas corpus, aliás, não vai dar tempo de falar no habeas corpus, que é hoje a panaceia para todos os males. Não existe mais processo recursal penal no Brasil. Sentença, apelação, acordo no tribunal, recurso especial, recurso ordinário. Tudo se resolve através do habeas corpus. Está sendo banalizado, um remédio que tem que ser preservado, mas hoje uma decisão de um juiz de primeiro grau pode ser reformado diretamente por um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem ter passado por nenhuma das instâncias ordinárias, em total desrespeito, estou falando no geral, tem casos excepcionais, às instâncias ordinárias, ao juiz de primeiro grau e aos tribunais de justiça. Mas não vai dar tempo, fica para uma outra oportunidade. Mas eu queria dizer que, quando eu cheguei no Supremo, alguns habeas corpus tinham como fundamento, entre outras coisas, a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Tal prática violou, tal ato violou a Convenção assim assado. E eu me lembro que todos nós, na 5ª turma, dávamos um jeito de tergiversar, dar uma volta para não enfrentar a questão quanto à Convenção, que estava, assim, internalizada no nosso sistema, pela mesma operação que eu referi a vocês. Quero dizer com isso que os desafios que vocês vão ter pela frente são desafios
grandes. São desafios de um mundo moderno, de uma sociedade ávida por direito. Uma sociedade ainda desigual, carente, onde a corrupção graça não é no Brasil só, graça em mundo inteiro. Onde os crimes são complexos, muitos deles, os transnacionais. O Brasil tem fronteira de 17 mil quilômetros com os maiores produtores de drogas do mundo. Peru, Bolívia e Colômbia na cocaína. Maconha no Paraguai, que o Ronaldo também conhece. Não há maconha, né, Ronaldo? A produção da maconha, evidentemente. Bom, antes que seja mal interpretado, né? Então, esses desafios vão acontecer. E vão acontecer, naturalmente, quando vocês menos esperam. E esses desafios devem ser enfrentados com conhecimento, com coragem, com discernimento, para que nós possamos criar uma justiça ainda com credibilidade. Que nós talvez possamos fazer o grande encontro que esse país ainda terá com o seu futuro. Foi um privilégio ter estado com vocês. Felicidades na carreira. Que isso. Ministro, cumprimento Vossa Excelência por uma palestra absolutamente memorável, tão rica na temática da nossa justiça. Trouxe temas tão variados aqui para os nossos novos colegas, que são a nossa esperança, que vão nos auxiliar aqui a conduzir a justiça. Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência a confiança que depositou na nossa Escola de Magistrados, credenciando esse curso de formação inicial de magistrados. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência, que honrou sobremaneira a nossa escola, também dos eminentes componentes da mesa, doutor José Crescendo, doutor Ronaldo, doutora Mônica, senhores juízes que abrilhantam essa reunião, senhores juízes federais substitutos, a quem eu renovo os nossos votos de muito sucesso na carreira que se constrói a cada dia. Eu declaro encerrados os nossos trabalhos.